Capítulo 8. No outro dia, Falcão revelaria a parte mais dolorosa da sua história. Queria andar, movimentar-se, para discorrer sobre sua úlcera emocional. Marco Polo o acompanhou, pausadamente. Entrou logo no assunto. Débora, minha ex-esposa, era uma mulher linda, afetiva e corajosa. Enfrentou seu pai e sua sociedade para estar ao lado de um filósofo pobre. Apreciava meu modo simples de viver. Correu riscos por me amar. Lutou por mim. No começo, acreditou até em meus delírios, mas não suportou. Eu a feri muito, sem querer machucá-la. Enquanto caminhavam, suas lágrimas saíram da clandestinidade e começaram a percorrer as estrias de seu rosto. Você teve filhos? Falcão olhou para o céu. Um sopro de brisa afagou seu rosto. Seus cabelos longos e brancos caíram-lhe sobre o rosto. Expirou densamente e, como se estivesse viajando no tempo, meneou afirmativamente a cabeça. Um único filho. Pela primeira vez, mostrava-se sem qualquer proteção diante de Marco Polo. O ponto central de sua vida estava sendo desvelado. Marco Polo pensou que provavelmente o filho estivesse morto. Não queria perguntar, mas, diante do silêncio prolongado do amigo, não se conteve. Seu filho está vivo? Imagens mentais povoaram o imaginário de Falcão, como se fossem representações cinematográficas. Ele se viu de braços abertos e seu filho, com a idade de 4 anos, correndo para um abraço amoroso. O menino dizia: "Papai, eu te amo." Brincando com ele, o pai respondia: "Eu não te amo, eu te superamo. Sou apaixonado por você, meu pupilo." Pupilo era o apelido carinhoso que o pai lhe dera. Pegava seu menino no colo, desarrumava seus cabelos e lhe fazia cócegas. Ao voltar a si, comentou: "É provável que o Lucas esteja vivo. Recebi raras notícias sobre ele." Marco Polo, afoito, fez uma pergunta óbvia, aquela que todo mundo é capaz de fazer e a que Falcão menos precisava ouvir. "Por que não recebe notícias constantes sobre ele?" A resposta foi contundente. "Porque elas me esmagam de sentimento de culpa." Marco Polo sentiu um nó na garganta. "Quanto tempo faz que não o vê?" "Mais de 20 anos. 20 anos é muito tempo," pensou Marco Polo. Sentiu que, se estivesse no lugar de Falcão, jamais se afastaria do seu filho, fosse qual fosse a circunstância. Criticou rapidamente, sem conhecer a verdadeira história. Falcão prosseguiu contando que, quando saíam das suas crises, tinha vergonha da sociedade, sentia-se julgado e observado por todos. Não por estar delirando, mas por considerar-se o último dos seres humanos. Compreendia a dor da rejeição que os leprosos na época de Jesus Cristo sentiam ao serem excluídos da sociedade. A partir dos 5 anos de Lucas, Falcão começou a ter crises. Todavia, amava tanto seu filho que nos períodos de lucidez fazia um esforço descomunal para brincar com ele e ensinar-lhe. Era sua razão de viver, mas as crises aumentaram.
Seu último psiquiatra seduziu sua esposa. Débora estava frágil, desprotegida e carente. Envolveu-se com ele. Certa vez, Falcão descobriu algumas cartas secretas que o psiquiatra escrevera para ela. Apesar das doses altas de remédios, conseguiu chorar, os lábios trêmulos, mas não reagiu. Sabia que a perdera. O psiquiatra, falando com a ética, disse a ela que Falcão seria sempre um doente mental. Estimulou a separação, dizendo que seria para o bem do próprio filho dela. Confusa, Débora pediu conselho ao pai. Dr. Pedro, que não gostava do filósofo pobre, tinha verdadeiro desprezo pelo filósofo psicótico. Só faltou comemorar. Enquanto ouvia a história do amigo, Marco Polo começou a desculpá-lo. Reconheceu mais uma vez como os seus julgamentos precipitados eram superficiais. Devido às internações, Falcão ficava semanas sem ver Lucas. A dor do afastamento da esposa era suportável, mas a dor do afastamento do filho, indecifrável. Algumas vezes a saudade era tão grande que Falcão ia pegá-lo na escola, mesmo fazendo gestos e trejeitos com os seus pensamentos, com seus personagens fictícios. Os garotos zombavam dele. O menino procurava defender o pai, brigava com eles. Como pode um pequeno filho defender seu pai, um homem? Lucas me abraçava e me protegia. Falou com orgulho do filho, mas em seguida caiu em si e ficou aflito, pois não o tinha mais. Aceitou a separação de Débora. Embora não tivesse muita condição de escolher, facilitou as coisas porque queria o melhor para ela e para o filho. Já causaram muitos transtornos. Na separação, o juiz, conhecedor do caso, estabeleceu que ele visitasse Lucas por 1 hora, 2 vezes por semana. Era pouco para quem amava muito. Falcão não conseguia cumprir a ordem judicial. O juiz, diante da carta do psiquiatra, namorado de Débora, considerou o pai perigoso para a educação do filho. Restringiu a visita a 1 hora por semana e com supervisão de uma assistente social. Não podia ficar mais a sós com Lucas. 2 grandes amigos foram separados por uma parede judicial. Esse foi o motivo de sua saída para o mundo? Falcão balançou a cabeça dizendo que não. Teria de tocar no epicentro da sua miséria emocional. Nem o poeta tinha ido tão longe ao explorar a história do gênio das ruas. Descreveu assim o capítulo mais dramático da sua vida. Seu filho ia fazer 10 anos. Para comemorar o aniversário do neto e a separação da filha, bem como para revelar seu status social e os jardins do seu palacete, Dr. Pedro mandou preparar uma festa memorável. Centenas de pessoas foram convidadas, entre elas não apenas os colegas de Lucas, mas um grande número de advogados, promotores, juízes e autoridades da cidade. Na penúltima visita supervisionada, Lucas comentou com o pai sobre a festa e ingenuamente insistiu que ele fosse. A assistente social, que recebia dinheiro do Dr. Pedro para controlar a relação, torceu o nariz. Disse que não era uma boa ideia. Falcão, reticente,
comentou apenas que pensaria a respeito. A assistente social comentou com o Dr. Pedro o pedido do menino. Lucas recebeu do avô uma severa repreensão. Seu pai vai estragar a festa. Você não sabe que ele é louco? Disse intempestivamente. Lucas caiu em prantos e gritava: Ele é meu pai. Dr. Pedro, consternado, abaixou o tom de voz e tentou explicar sua violência diante de uma frágil criança. Na última visita, o menino contou o que o avô lhe dissera. Falcão tentou esconder suas lágrimas, confessou ao filho: O pai está doente, mas vai ficar bom. Não tenha medo, pupilo. É melhor eu não ir nessa festa. Falcão dissera várias vezes para Lucas não se importar quando ele estivesse falando ou gesticulando sozinho. Pedia que olhasse para o coração de seu pai. Preocupava-se com o desenvolvimento da personalidade do filho e, por isso, dentro das suas limitações, tentava vaciná-lo contra suas perturbações. Lucas só raramente ficava constrangido ou tinha vergonha de Falcão. A assistente social apoiou a decisão de Falcão de não ir à festa. Posteriormente, deu a boa notícia ao Dr. Pedro. Embora aliviado, ele contratou uma equipe de seguranças para evitar eventuais transtornos. No dia da festa, Falcão estava muito angustiado, ansioso e solitário. Bateu uma saudade incontrolável do filho. Era seu 10º aniversário. Queria pelo menos beijá-lo nesse importante dia. Resolveu fazer uma breve surpresa. Apareceu no palácio do ex-sogro. Habilidoso, vestindo fraque e fingindo ser um garçom, burlou o esquema de segurança facilmente. Entrou no imenso jardim. Nunca o vira tão decorado. Deparou-se com Débora ao longe, abraçada com o namorado. Recebeu um golpe. Ela ouviu e ficou apreensiva. O namorado sussurrou: Esse cara tem de ser internado imediatamente. Foi avisado o anfitrião. Muitos que eu conheciam se entreolharam como se ele fosse um terrorista, rostos tensos e cerrados, conversas ao pé do ouvido. Falcão tornou-se o centro das atenções. Ser observado o perturbava. Constrangido, saiu rapidamente à procura do filho. Lucas correu ao seu encontro, abraçou e beijou. Estava exultante e levou para ver o imenso bolo de 10 camadas. Nas laterais havia dizeres escritos em letras grandes, com glacê azul: Parabéns, Lucas, você é um vencedor. Filho, você realmente é um vencedor. Obrigado, papai. Você também é. Novamente se abraçaram. A emoção de Falcão experimentava uma aura surreal. Então, para espanto dos convivas, ele gritou: Este é o melhor filho do mundo! As pessoas se aglomeraram. Animado com o movimento, Falcão resolveu elogiar Lucas com frases de alguns filósofos e pensadores que exaltavam a luta pela vida. Olhei para o pequeno Lucas e proclamei. Epicuro disse que, se quisermos vencer, devemos gravar em nosso espírito o alvo que temos em nossa mente.
Einstein disse que há uma força maior que a energia atômica, a vontade. Confúcio comentou: para vencer na vida, exija muito de si e pouco dos outros. Pascal bradou: para quem deseja ver, haverá sempre luz suficiente. Para quem rejeita ver, haverá sempre obscuridade. Sócrates disse: procure e encontrarás, pois o que não é procurado permanece para sempre perdido. Lucas: não tenha medo da luz, procure o tesouro que está dentro de você. Algumas pessoas entraram em pânico, outras em êxtase diante das ideias de Falcão. Tomando ciência da situação e preocupadíssimo com o transtorno no ambiente, Dr. Pedro acionou rapidamente o esquema de segurança para bani-lo da festa. Os seguranças invadiram a área e começaram a fazer um círculo em torno da mesa. As pessoas começaram a se dispersar, apavoradas. Subitamente, vi uma cena dramática. Um homem de terno preto sacou uma arma, apontou-a para mim e não atirou. Em seguida, apontou-a para o meu filho e engatilhou-a. Quando ele ia atirar, joguei-me na frente de Lucas. Caí em cima do bolo. Derrubei tudo o que estava em cima da mesa. As pessoas gritavam como se estivessem sofrendo um ataque terrorista. Ninguém se entendia. Não houve mais festa. E o assassino? Não havia assassino. Não havia arma. Eu estava alucinado. O personagem era um advogado que tirou um lenço do bolso e apontou o dedo para mim e para Lucas. Mais uma vez, feri profundamente meu filho. Marco Polo engoliu saliva, estava abalado, ficou paralisado, não sabia o que dizer, como reagir. Não vai me perguntar por que não vi mais meu filho? Marco Polo, constrangido, acenou com a cabeça que não. Era muita dor soterrada nos solos de uma vida. Falcão não interrompeu a narrativa. Dr. Pedro o chamou em seu suntuoso escritório para sua presença. Na sua presença, 3 advogados e 2 advogadas que trabalhavam para ele afirmou que falava em nome de Débora, embora fosse mentira. Comentou que tinha um laudo de um conceituado psiquiatra dizendo que Lucas poderia tornar-se um doente mental como o pai se este continuasse a visitá-lo e fazê-lo passar por escândalos e situações estressantes. Se ele o amasse de verdade, deveria desaparecer de sua vida. É a única possibilidade de Lucas ter saúde mental, comentou ardilosamente o ex-sogro. Falcão pegou o relatório e o leu atentamente. Ficou perplexo. Andava de um lado para o outro sem parar. A ideia de que seu filho pudesse tornar-se um psicótico há anos o torturava. Chegou como criança na frente de todos os advogados. Aflito, ele se perguntava em tom alto: para onde eu vou? Meus pais já morreram. Meus parentes não me toleram. Meus amigos se afastaram. Para onde eu vou? Depois bradava: Lucas, querido Lucas, eu o amo, perdoe-me. Alguns advogados ficaram comovidos. Dr. Pedro parecia uma pedra, dura e fria. Então, por amar muito meu filho, resolvi sair da vida dele e permitir
que ele construísse uma história diferente da minha. Não há preço tão alto quanto o de abandonar seu próprio filho. Talvez seja mais perturbador do que vê-lo sem vida. Marco Polo mergulhou dentro de si. Sua alma chorava profundamente. Teve vergonha do quanto prejulgara Falcão. Tomei as nuvens como lençol, fiz da noite meu cobertor e do álcool meu remédio. Tive crises nas ruas, andei desorientado e errante. Felizmente, depois de vários anos, encontrei o poeta. Com a sua ajuda, enfrentei meus monstros, lutei com meus delírios, destruí meus fantasmas, venci as algemas do meu alcoolismo, reconstruí-me, reescrevi minha história. Como ele fez isso? O poeta me aconselhou a usar minhas próprias ferramentas para superar minhas crises. Pensei, penetrei nos textos de filosofia e então descobri a pérola da sabedoria. O poeta já a havia encontrado, pois, apesar de médico, sempre amou o mundo das ideias, sempre estudou filosofia. Qual ferramenta? Perguntou Marco Polo admirado. A arte da dúvida. A dúvida? Como assim? Tudo aquilo em que cremos nos controla. Se o que você crê é saudável, tal crença o ajudará. Mas se o que você crê é destrutivo, tal crença o algemará. Desse modo, usei a arte da dúvida para questionar tudo aquilo que doentemente me controlava, como os pensamentos angustiantes, as imagens irreais, as ideias de perseguição. Relatou que todos os grandes pensadores como Isaac Newton, Freud, Thomas Edison usaram, ainda que intuitivamente, a arte da dúvida para combater as ideias correntes e gerar novas ideias. Falcão usou-a para combater as ideias perturbadoras e gerar ideias tranquilizadoras. E acrescentou: quem despreza a dúvida paralisa a sua inteligência. Desculpe-me, mas não entendo como você fazia. Relatou que saía gritando pelas estradas contra os personagens que o assombravam. Eu duvido que vocês existam. Por que não posso ser livre? Ninguém me persegue, eu me persigo. Eu os criei e eu os destruirei. Vocês são uma farsa. O poeta não fazia nada, apenas o acompanhava, calado e solidário. Quando estava nas praças, Falcão gritava em seu interior, ninguém ouvia, mas ele guerreava contra os carrascos no seu inconsciente. Fez esse exercício dia e noite, semana após semana, mês após mês. Construiu assim, pouco a pouco, uma plataforma em seu intelecto para distinguir os parâmetros da realidade. A arte da dúvida estimulou a construção da arte crítica. Deste modo, começou a criticar a cada instante qualquer ideia delirante. Foi uma tarefa difícil, árdua e prolongada. Entretanto, um ano depois, Falcão tinha organizado sua mente. Não houve necessidade de remédio? Se o poeta fosse meu terapeuta, no período em que tomei medicação, poderia não ter perdido minha esposa e meu filho, disse
consternado. Relatou que, se tivesse tomado medicamentos em doses que não bloqueassem seus pensamentos, teria tido mais facilidade para aplicar a arte da dúvida e da crítica. Estruturaria seu eu, que representa sua capacidade de decidir, e aceleraria seu tratamento. Quem se preocupa em alicerçar o eu através da arte de pensar nesta sociedade superficial. Até nas universidades bloqueia-se o eu, obstrui-se a capacidade de decidir. Milhões de estudantes se preparam para atuar no mundo de fora, mas permanecem meninos no mundo de dentro, expressou indignado o gênio. Você teve tranquilidade depois de organizar seu raciocínio? Não. A mesma luz que ilumina os olhos expõe nossas mazelas. A lucidez revelou minhas perdas, meus erros, escândalos. Não tinha mais nada, nem esposa, nem filho, nem minhas aulas. Surgiu então o temível monstro da culpa. Houve momentos em que Falcão pensava em desistir da vida. Felizmente, ele e o poeta reuniram suas ruínas e ajudaram-se mutuamente a sobreviver ao demônio da culpa. Saíram pelas estradas, dormiram ao relento e viajavam juntos para o epicentro dos seus terremotos emocionais. Viram as perdas por outros ângulos, aceitaram suas limitações. Cantaram, sorriram, brincaram com a vida, deixaram de brigar com ela. Marco Polo desejou ter participado dessa andança. Sentiu que havia mais excitação nelas do que nos melhores filmes de Hollywood. Em seguida perguntou: se há anos você recobrou sua plena consciência, por que não foi procurar seu filho? Falcão temia essa pergunta. Ela já o atormentara muitas vezes. Fitou o amigo nos olhos e declarou com humildade: Venci muitos inimigos dentro de mim, mas não venci o medo de não ser aceito. Preferi ter a imagem do amor do meu filho nos meus sonhos a ter de enfrentar a dura realidade de que ele talvez não me ame mais. Ter um pai psicótico trouxe-lhe sofrimento. O que ele sentiria ao ter um pai mendigo? Não sei responder, disse o jovem Marco Polo. Talvez um pai, dado como morto, seja menos doloroso. Mas não sei. Na vida fazemos escolhas. Em toda escolha há perdas. Eu escolhi e perdi muito. A capacidade de escolha que me mantém consciente é a mesma que às vezes fere minha própria consciência. Isso. Falcão reclinou-se no banco. Estava fatigado pelo peso das recordações. Queria descansar. O sol se recolhia, a noite surgia sorrateiramente. Os pássaros agitados procuravam lugar entre as folhas das árvores para repousar. Fascinado com tudo o que ouvira, Marco Polo despediu-se do amigo, dizendo algo que o tocou. Eu não teria feito melhor escolha. Se fosse seu filho, teria muito orgulho de você. Falcão suspirou aliviado. Levantou-se,
Abraçou-o afetuosamente. Sentiu-se como se estivesse abraçando Lucas. Beijou no rosto. Obrigado por ouvir este velho. Não, obrigado por me deixar ouvi-lo. Realmente era um privilégio ouvir Falcão. Marco Polo aprenderia com ele mais do que em décadas de escola. Em seguida, o pensador deitou-se no banco. Jamais o achou tão macio. A noite foi suave. Tinha conforto em seu interior.